Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade à meditação do livro de Segunda Reis. Estamos no capítulo 19 e vamos apresentar, primeiramente, essa meditação a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença e invocamos, meu Pai, que o Senhor esteja nos acompanhando a todo minuto, em cada palavra da tua palavra sagrada. Que tudo que o Senhor tem para nos falar hoje, aquilo que o Senhor reservou para a gente, que isso venha ficar plantado dentro do nosso coração e que o Senhor seja capaz de encontrar em nós um solo fértil, para que a tua palavra, meu Pai, não seja semeada em vão. E nós te pedimos que desde já o Senhor venha arrancar do nosso meio e bloquear essa sala para toda e qualquer distração, que a gente não venha perder nada daquilo que o Senhor nos preparou hoje para nos entregar, e que cada uma das meninas que está aqui presente venham ser usadas, meu Pai, pelo Senhor. Nossas bocas, meu Pai, sejam como as bocas do Senhor, falando para que possamos edificar umas às outras. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo a tudo e que de forma alguma venha ser feita a nossa vontade. Entregamos essa sala em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus, Jesus. Ok, pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o óculos. Segunda Reis 19, no verso 1. Bom, capítulo 18, a gente vê que Israel é afrontado pelos porta-vozes de Senaqueribe, rei da Assíria. E Senaqueribe, ele já tinha dominado boa parte de Judá, ele já tinha dominado boa parte das cidades fortificadas de Judá, e agora ele chegou para invadir Jerusalém. Jerusalém, a gente sabe que é o centro espiritual de Judá, e que também era o centro espiritual, ou pelo menos deveria ser, de Israel. A essa altura do campeonato, o que a gente vai observar, pessoal, é que Israel já foi dominada pela Assíria, e Senaqueribe vem com tudo para cima de Judá. É um império em ascensão, e tudo que ele está fazendo, tudo para qualquer canto que ele olha, qualquer canto que ele ataque, ele está tomando posse daquelas terras, daqueles povos, fazendo escravos, crescendo seu império, suas riquezas. E nesse momento, quando ele chega diante de Jerusalém, a gente até comentou no capítulo 19, que ele não tem a audácia de simplesmente invadir, atacar Jerusalém. Não. O que ele faz é o tempo todo ficar ameaçando e afrontando. Quando essa afronta chega aos ouvidos de Ezequias, rei de Judá, é exatamente esse momento que nós vamos meditar agora no capítulo 19. E no verso 1 a gente vai ter o seguinte: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então, quando Senaqueribe vai e afronta Ezequias, Ezequias entende que ele realmente não tem uma capacidade reativa contra a Síria. Ele sabe que ele depende do Senhor. E o bacana que a gente vê logo no verso 1 desse capítulo é que ele se rende a Deus. Então, a primeira coisa que ele faz, ele não ouviu as afrontas de Senaqueribe, até porque não foi Senaqueribe que falou, mas ele ouviu o que o porta-voz de Judá ouviu do porta-voz da Síria. Quando isso chega para ele, os seus porta-vozes chegam para ele dizendo o seguinte, com as vestes já rasgadas, dizendo que a Síria estava lá, afrontando e querendo invadir Jerusalém. Comentamos até a respeito disso,
que não parece que aqueles que estavam servindo ao rei, sendo representantes do rei Ezequias naquele momento, estavam tão confiantes em Deus, porque imediatamente eles recebem essa afronta e eles já se colocam numa condição de desespero e humilhação, que é o significado nesse momento do rasgar as vestes. Eles fazem isso e já se apresentam a Ezequias com as vestes rasgadas. E aí a gente vai perceber aqui que Ezequias vai ter esse mesmo proceder. Esse não foi o proceder, por exemplo, do povo. O povo ele estava confiante, primeiro porque tinha um rei à frente disso tudo, né? Que era Ezequias. Ezequias estava cheio de moral até aqui. Deus tinha sido com ele em tudo. E o povo estava confiante. O povo estava muito mais confiante do que esses servos imediatos de Ezequias. Enfim, Ezequias entende que a missão que ele tem agora é de proteger Judá, proteger o seu povo, e ele sabe que isso não é uma missão fácil contra a Síria, pessoal. Já falamos que a Síria era um povo extremamente violento, perverso, um povo que matava os seus oponentes, deixava o cadáver lá pendurado, tirava a pele, deixava o couro lá dos seus oponentes pendurados, justamente para causar terror e mostrar como eles eram violentos e como eles eram realmente uma ameaça real para qualquer um que se opusesse a eles. E a gente vai perceber que Ezequias tem esse entendimento, e ele sabe que ele não pode pegar o exército dele e ir contra, até porque até aqui Judá está perdendo, e feio. Suas cidades fortificadas foram todas invadidas, só restou Jerusalém, que, diga-se de passagem, é a cidade escolhida por Deus. Quando ele vai e recebe esse relato dos seus servos, né, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele se colocou numa condição de humilhação e se apresentou a Deus, porque, enfim, quem mais poderia socorrê-lo? O Egito, o Egito a essa altura também estava quebrado, muito mal das pernas. Israel já tinha sido dominado. Vai pedir socorro a quem? A Síria já foi dominada também, né? Não tem a quem pedir socorro. Não dava para fazer alianças políticas. Moabitas, edomitas, povos fracos. Os filisteus, perdidos também. Então não tinha com quem eles contarem. Ezequias tinha essa consciência e Ezequias ele sempre mostrou durante o governo dele que ele dependia de Deus. Ao contrário do pai, que foi muito ruim, muito perverso, idólatra, não prestava para nada, levou Israel a pecar, Ezequias ele vem com uma proposta completamente diferente. Vamos nos render a Deus, porque Ele é nossa proteção, Ele é nossa segurança, Ele é nossa confiança. Então ele vai, entra no templo e ele vai se colocar diante de Deus. Verso 2. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, enquanto Ezequias está lá na casa do Senhor, provavelmente não era lá que Isaías estava. Isaías, ele era um profeta, não era sacerdote, ele era um profeta. Ele não pregou também só em Judá, ele também pregou alguma coisa para Israel. Mas nesse momento o foco dele é Judá. E não sabemos aqui ao certo aonde ele estava morando, habitando, mas não estava na casa do Senhor, não estava no templo de Salomão. Ezequias vai. E aqueles mesmos que ouviram as afrontas de Rabissaqué, eles vão até Isaías para levar essas coisas também, amando agora do rei. Os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio. Opróbrio é vergonha. Porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. O que significa isso? Judá está passando por uma restauração.
está vivenciando nas mãos de Ezequias, sob o governo de Ezequias, um momento próspero, onde esse povo está se rendendo a Deus, onde a idolatria foi arrancada de dentro de Judá de todas as formas possíveis e imagináveis. Lembra que até a serpente de bronze foi removida de dentro de Judá. E eles estão crescendo, desenvolvendo. Há neles agora a prosperidade mesmo. E o que Ezequias, as palavras que Ezequias quis dizer a Isaías é o seguinte: a gente está crescendo, está florescendo, a gente está renascendo, mas nesse momento não temos força para continuar indo adiante, porque aquilo que se coloca contra nós é extremamente superior a gente, em termos de poder militar. Diante do poder espiritual, é claro que a Síria perdia muito feio para Judá. Por quê? Porque quem comandava Judá nesse momento, quem tinha a liberdade e o direito a ser cultuado, era justamente o Deus de Israel, o Deus vivo e o único Deus, diga-se de passagem. Então, não tinha uma afronta que realmente fosse ameaçadora para Judá, a não ser que Judá não estivesse sob a proteção do Senhor. Mas como havia um renovo espiritual e um crescimento espiritual dentro de Judá, isso era o que estava garantindo Ezequias de que havia esperança para Judá, para Jerusalém, para o seu povo. Ok? Então, o que ele diz é isso: olha, a gente está aqui, estamos renascendo, todo vigor, aquele gás, mas olha, o que está por perto, o que está por vir é ameaçador e realmente pode nos parar. Verso 4: porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabissaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouvir. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Então, as palavras para Isaías olha, provavelmente Deus, o próprio Deus já ouviu as palavras de afronta de Senaqueribe. Ele afrontou o Deus de Israel. Isaías ora e intercede por nós, por aqueles que ainda resistem, por aqueles que ainda estão de pé, por aqueles que ainda estão vivos, por aqueles que não desistiram, por aqueles que ainda têm esperança. Verso 5: foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então, assim que os servos de Isaías se colocam servos de Ezequias se colocam diante de Isaías, imediatamente Deus usa Isaías e manda um recado para Ezequias. Então ele fala: olha, assim diz o Senhor, fique em paz porque vai dar tudo certo. Esse que está aqui agora afrontando o Deus de Israel, ele vai ser envergonhado, ele vai ser morto. Então, isso que parece ser algo muito grande, isso que parece que vai nos derrotar, nos abater, não é nada. Não passa de uma ameaça. Batemos muito isso no capítulo 18, quando estávamos meditando nele, sobre a ousadia de Satanás. Ele sabe que ele é derrotado, mas ele não desiste. Ele sabe que ele é falido, mas ele não desiste.
Ele sabe que ele já tem o juízo dele definido, mas ele não desiste. Então, o que que ele pode fazer para, para que ele não tenha. O que que ele pode fazer para atingir a Deus? Mexer com os filhos de Deus. O que que o diabo pode fazer para atingir a Deus? Porque ele não pode contra Deus, ele sabe. Então, o que que ele pode fazer para atingir a Deus? Vai mexer com os filhos de Deus. A gente vai ver aqui que vários reis antecederam Ezequias e não houve uma afronta nesse nível, nesse tipo, com tamanha violência. E de verdade, não houve. O primeiro que chega fazendo realmente uma limpeza espiritual e levando o povo a se santificar, esse é o que mais sofre, uma coisa até para a gente pensar. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se santifica, ora, de quando em quando acontecem umas coisas terríveis, de quando em quando acontecem umas coisas sem explicações, pelo menos explicações que nos satisfaçam. Porque quando a gente pensa no mal vindo na vida de um justo, de uma pessoa fiel, a gente não consegue compreender isso, a gente não consegue nem mesmo aceitar isso. Mas a gente vai perceber que, através desse texto, Deus está mostrando para a gente que sim, pessoas justas e pessoas fiéis e pessoas boas, pessoas de Deus, elas podem sofrer afrontas de Satanás. E a depender do seu grau de fé, elas podem perder até alguma coisa. Não só sofrer afronta, mas perder alguma coisa. Aqui, o povo de Judá, com certeza morreu. Se as cidades foram invadidas, né? Um ou outro morreu. Talvez milhares. Não sei. O texto não deixou isso aqui muito claro, mas é um confronto, é uma guerra. Judá perdeu? Perdeu. Poxa, mas como é que eu perco agora que eu estou me convertendo? Bom, mas é o momento que o diabo vem para fazer você parar. Você está indo bem, você está indo bem, você está indo bem. Acontece uma circunstância, acontece alguma coisa. O objetivo de Satanás é que você pare, que a gente pare. Ele sabe aonde a gente vai chegar. Primeiramente, a gente vai queimar ele, mandar ele para o inferno, e em seguida a gente vai morar no céu. Então, o que a gente percebe aqui nesse texto é justamente isso. Olha, Ezequias, para, olha, povo de Israel, para, porque vocês não podem ir aonde eu não posso mais ir. É mais ou menos essa pegada. Então vamos continuar aqui no verso 8. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Assíria, pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques, ou Laquis. Enfim, essas cidades aqui fazem parte lá do território filisteu. E aí a gente vai perceber que a Filístia também não está bem das pernas, não está conseguindo reagir contra a Síria. A Síria está vindo dominando tudo. Aquela história do tá dominado, tá tudo dominado. Então, é esse cara aqui, Senaqueribe. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Eis saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus. Cara, se ele tivesse realmente autoridade para invadir Jerusalém, ele tinha invadido. Os filisteus também eram um povo muito violento, inimigos de Israel, inimigos de Judá. E estava lá a Síria lutando contra eles. E deixou um pouco de lado Jerusalém. Foi procurar outros frontes de batalha. Eles não tinham autoridade para entrar em Jerusalém, a não ser que, vocês já devem ter percebido, a não ser que Ezequias e seu povo duvidassem de Deus. Observa que toda hora ele fica afrontando nesse sentido. Desacreditem desse Deus. Não confiem nesse Deus. Olha só o que ele fala.
Verso 10, né? Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus. Não se deixe ser enganado por ele, não. Em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Então, quando ele vai continuar com essa explanação, sabe, essa linha de pensamento que ele vai desenvolver aqui, é bastante convincente, pessoal, é muito racional. É muito racional. E o objetivo dele é realmente convencer a Ezequias que ele estava perdido, convencer a nós, nos dias de hoje, que a gente não tem saída. E o diabo é muito bom nisso, velho. Ele tem uma boa lábia. Eu falava outro dia com uma conhecida, o diabo é sedutor. O que que o sedutor faz? Apresenta seu corpo nu? Não, velho. O sedutor tem lábia, tem uma boa conversa, tem um bom papo. Então, o que ele está fazendo aqui é tentando seduzir esse povo. Olha, não confia mais em Deus. Confia em mim. Se vocês confiarem em mim, eu até preservo vocês. Então, olha só. Olha a linha de raciocínio que ele coloca para a gente, que ele colocou para Ezequias. Verso 12. Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, tipo Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Então, ele está falando aqui vários reinos, que para a gente até alguns deles são novos. Esse Ena, Iva, nunca ouvi falar, né? Mas, enfim, vários reinos que tinham seus deuses. Olha só, meus pais e eu estamos tomando posse de todos, estamos destruindo todas essas nações, estamos nos apossando de todos eles. Você acha mesmo que o Deus de vocês vai resistir a gente? Nós não vencemos um Deus, não. Foram vários deuses. Não tomamos uma só nação, foram várias nações. Vocês só vão ser a próxima. Uma, velho, aí a gente para pensar. Se você tem esse poder todo, cara, por que que você está ainda discutindo comigo? Vem. Ele não tinha essa autoridade. E a gente vai entender direitinho isso mais à frente. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Percebe que na carta de Senaqueribe, ele não está afrontando necessariamente Ezequias. Vocês concordam? Ele está falando do Deus de Judá. Assim como ele falou dos deuses das outras nações. A afronta não é a Senaqueribe. A afronta é aquele que guarda, ou melhor, a afronta não é Ezequias. A afronta é aquele que guarda Ezequias. Vocês concordam? Então, Ezequias entende isso perfeitamente. E ele vai levar a queixa a quem de direito. Ele vai lá e fala: Deus, olha, não é a mim que ele está afrontando, é o Senhor. Inclusive, Deus, ele disse uma coisa interessante: que cada um desses reinos, tal, 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 tinham seus deuses, mas só o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus de todas as nações. Quando Ezequias dá essa particularidade para Deus, ele tem esse reconhecimento de que Deus é o único Deus, né? Ele mostra para Deus o grau de confiança dele, o tamanho da sua fé.
Quando ele chega, ele, Ezequias, no meu entendimento, com as vestes rasgadas na casa do Senhor, ele não vai derrotado, ele vai se humilhando para aquele que de fato ele deve se curvar. Não é, ele não rasgou as vestes para Senaqueribe. Ele não rasgou as vestes para os seus servos, né? Que esses nomezinhos feios aqui, Sebe, Natal, Eliaquim. Não foi para eles. Ele rasgou as vestes na casa do Senhor, para apresentar ao Senhor. Olha, eu estou aqui submetida ao Senhor. Eu confio no Senhor. Eu dependo do Senhor. E outra, agora eu vou apresentar aqui o Senhor, a carta de afronta que esse homem enviou, não para mim, nem para ajudar, mas enviou para o Senhor. Pô, tinha algo mais sábio para ele fazer do que isso? Não tinha nada mais perspicaz, nada mais esperado do que ele apresentar para Deus essa causa. E vamos lá. Verso 16. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras. Verdade? Verdade, Senhor. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Deus, eles só destruíram as outras nações porque não havia Deus lá. Mas aqui, não. Aqui a gente tem um Deus, que é o único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Acabou, uma oração muito simples, para mim, recheada de confiança. Tentou dar uma argumentadazinha ali com Deus, né? No sentido de que verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram outras nações, porque eles não têm deuses. Mas aqui tem um Deus, o Senhor é o nosso Deus. Resolve essa causa para a gente. Né? Então, dentro disso aqui, a gente vai perceber um ensinamento fundamental. Ao longo da nossa jornada espiritual, a gente sempre vai ter essas afrontas. Vão vir de várias formas, pessoal. Vai mexer com a nossa família, vai mexer com a nossa casa, vai mexer com o nosso corpo, com a nossa saúde, vai mexer com o nosso intelecto, vai mexer com o trabalho, sempre vai mexer com alguma coisa. Vai mexer com alguma coisa. E o objetivo é tirar a nossa confiança de Deus. Se você não tem, ou melhor, não se permite que a sua confiança em Deus seja tirada, isso é algo que o próprio Deus vai resolver. Seja lá o que for. Essa vergonha, essa ameaça, isso é algo que o próprio Deus resolve. A gente só tem que se manter confiante. Eu falava ainda, acho que foi ontem, anteontem, falando com um rapazinho, não, com um senhor. Foi sexta-feira passada. Falando com ele sobre a questão de fé e de confiança, onde ele falava que ele tinha muita fé em Deus. Ele vai para a igreja, faz muito tempo que ele vai para a igreja, ele lê a Bíblia, patati patatá, mas isso não demonstrava a confiança que ele tinha em Deus. Isso só mostrava que ele acreditava que existia Deus. Olha só, por que eu cheguei a essa conclusão? Porque ele não era capaz de devolver o dízimo. Porque ele acreditava que aquele dinheiro ia lhe fazer falta.
Sim, mas o dízimo é um mandamento do Senhor, não é um pedido. É uma ordem. E uma ordem que tem uma consequência, e a consequência é a bênção. Então, se você não devolve o dízimo, é porque você não acredita nessa ordem e não acredita na consequência, que é a bênção. Em outras palavras, você não confia em quem deu essa ordem. Você acha que ele não é capaz de cumprir. Então, que ele tenha fé, não duvido, mas que ele confie em Deus, com certeza, eu tenho certeza que ele não confia. O que a gente está vendo aqui é um homem perfeitamente confiante em Deus. Não tinha mais o que ele fazer, pessoal. Não dava para ele ir para a guerra armada. Era inútil, inútil, inútil. Ele fez a única coisa que ele poderia fazer. Verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Bacana, Deus não é surdo. Quando a gente se achega a ele, ele de forma alguma rejeita a nossa oração ou se faz de surdo para a gente. A gente que se faz de surdo para Deus. Mas Deus não é surdo para a gente. Ele é Pai. Eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Dele quem? Senaqueribe. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. É como se Deus estivesse falando com Senaqueribe. A filha de Sião, a virgem de Sião, Jerusalém, ela zomba de você. Vamos continuar. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Então, ele está deixando claro o que o próprio Ezequias já deixou claro e que o próprio Rabissaque deixou claro, que era o que Senaqueribe entendia. O Deus de Israel é fraco, o Deus de Judá é um Deus fraco. E ele não pode contra mim. Então ele fala aqui, contra quem você blasfemou? Senaqueribe. Você blasfemou contra o santo de Israel. Esse santo aqui deve estar aí na sua Bíblia também, com S maiúsculo, está se referindo ao próprio Deus. Não é, de forma alguma, a Judá ou Ezequias. Não, o santo de Israel é o próprio Deus. Verso 23. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros, os seus ciprestes escolhidos, chegarei às tuas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. O Líbano, pessoal, quando a gente vê isso aqui, representa também uma cadeia de montanhas, onde existiam muitos cedros, ciprestes, abetos. E, enfim, uma vegetação que era muito sólida, vamos dizer assim, uma madeira forte, uma floresta densa. E Senaqueribe, ele falou que ele foi capaz de subir com seus carros aquilo que parecia ser impenetrável. Ele derrubou os cedros, ele derrubou aquela vegetação e ele se colocou preponderante sobre as situações naturais. Vamos lá para o verso 24. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros.
Então, onde ele chegava, ele cavava poços e bebia água de lá. Uma clara menção de que onde ele chegava, ele já usufruía da riqueza daquele lugar, das benesses daquele lugar, daquela região. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Vamos entender a planta dos pés como na figura do seu próprio exército. Imagina aquele exército atravessando rios, invadindo o Egito. Então, a forma simbólica de dizer que ele fez secar até os rios. Há quem diga, inclusive, que eles cavavam veios na terra para desviar a rota dos rios, de acordo com a necessidade deles, secando assim os rios originais. Acaso não ouviste que há muito tempo dispus eu estas coisas? Aqui é Deus falando, ok, pessoal? Vocês estão acompanhando aí que é Deus falando? Acaso não ouviste que há muito tempo dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Deus está usando Isaías para falar a Ezequias o que Deus está falando diretamente a Senaqueribe. Tá dando para entender isso aqui? Então, Deus, nesse diálogo com o Senaqueribe, ele fala que você, cara, você achou que você era grande coisa e você me afrontou. Mas você não sabe que, na verdade, fui eu quem te escolhi para destruir aquelas cidades. Era meu desejo que aquelas cidades fossem punidas de alguma forma e você só foi um instrumento. Pode falar, Isis. Engraçado que Deus está fazendo uma pergunta retórica para ele. Porque no capítulo anterior, o Senaqueribe falou ao rei que tinha sido o próprio Deus que tinha dado a ele as vitórias. Então, quando Deus pergunta, já sabendo a resposta, que lembrando a ele, você não está esquecido, que fui eu que te dei essas vitórias, que nada vem de você. Pois é, aí só para confirmar isso aí, abre Isaías no capítulo 10. A Síria era chamada de exército de juízo, a favor de Deus. Pronto, todo mundo? Isaías capítulo 10. Aí a gente vai para o verso 5 logo. Ai da Síria, cetro da minha ira. Por que cetro da ira de Deus? Porque ele era usado, a Síria era usada como uma forma, uma máquina de vingança de Deus, da ira de Deus. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Então, o que havia de poder da Síria foi Deus quem outorgou, porque ele queria usar a Síria para fazer juízo aos povos rebeldes. Envio-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. E aí a gente vai ver, deixa marcado aí que a gente vai continuar a partir do verso 7. Mas deixa marcado, a gente vai voltar aqui para a segunda Reis. Só observando aqui
que Deus está dizendo que sim, ele usava a Síria. Assim como o rei chegou lá e falou: Olha, quem me levantou contra vocês foi Deus, o Senhor. Ele não falou isso lá atrás, capítulo 18? Ele falou, Isis aí bem lembrou. Era uma mentira? Não, verdade. Mas havia um propósito por trás. A questão é que os assírios começaram a acreditar que eram eles que tinham o poder. E Deus vai dar um chega para lá dizendo: Fui eu quem te dei a autoridade e poder temporário para cumprir minha vontade. Você não tem mérito nenhum nisso. Muito pelo contrário. Então, volta aí para a Segunda Reis, 19, no verso 25, vou repetir. Acaso não ouviste que há muito tempo dispus essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora faço as coisas, agora as faço executar, e eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Noutras palavras, quando a Síria invadia alguma nação, era assim para destruir aquela nação, transformá-la em montões, amando de Deus porque era um povo rebelde, um povo ímpio. E quando isso acontecia, a Síria transformava essas pessoas em tais, elas eram tão envergonhadas, elas perdiam completamente o seu vigor. Quando ele fala que era como o cereal queimado antes de amadurecer, ele se tornou inútil, ele perdeu o seu propósito. Aquelas pessoas, aqueles povos perderam o seu propósito. Muitos morreram, alguns sobreviveram. O que sobreviveram, viveram envergonhados. E isso aqui é bem interessante. Porque se o diabo acha espaço, velho, naquele que não confia em Deus, vai torná-lo envergonhado. De tal forma que é complicado essa pessoa sair dessa sua condição. Difícil, difícil, difícil. Eu falava outro dia a uma senhora, ela foi pedir uma cesta. Ok, vamos lá dar uma cesta. Aí dá 15 dias, outra cesta. Ok, vamos dar outra cesta. Cesta básica. Aí depois pede emprego. Ok, vamos providenciar emprego. Aí não dá certo no emprego. Arruma confusão, pede outra cesta. Aí eu cheguei, peraí, quando é que você vai se revoltar com essa situação? E, de fato, você vai passar a confiar em Deus, porque até aqui tu não está confiando em Deus. Está confiando na ajuda de alguém. Alguém. Você não está confiando em Deus, né? Então, se a pessoa não confia em Deus, cara, você pode botar 1 milhão na mão dela. Ela vai voltar para a condição de vergonha que ela tem. Tá dando para entender? E isso é triste. Até a ficha cair, isso leva um tempo e a pessoa fica aqui, como está dizendo, ó, debilitados, andaram cheios de medo, né, temor, envergonhados, e se tornaram como a erva do campo, erva verde, capim do telhado. Quem já viu capim no telhado? De vez em quando, vai lá e cresce uns capinzinhos no telhado. Quem tem casa? O que é que acontece com aquele capim? Vira uma floresta em cima do telhado? Não. Bateu o sol, não tem água, morre. Não consegue desenvolver. Cereal queimado antes de amadurecer. Perdeu a função, perdeu o propósito, deixou de ser alimento para o próximo, né? Mas eu te conheço. Eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Aí agora o negócio ficou pessoal e Deus tomou para si a responsabilidade, a peleja, a responsabilidade de devolver, ajudar a sua liberdade. Aí, nesse momento, vamos voltar lá para
Isaías 10. Isaías 10, no verso, no verso 7, como eu falei, vamos continuar. Ela, porém, não pensa assim. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Então, o que que Isaías continua dizendo? Olha, a Síria é um instrumento de Deus, mas ela não pensa assim. Ela pensa que ela realmente é que é a forte, ela que é a valente, ela que é a causa da destruição das outras nações. Porque diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não são agora meus? Não é o Cauno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Eu não dominei todos eles? Não são todos meus? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e os seus ídolos? Então a gente vê aqui Samaria, ou melhor, Senaqueribe, a Síria, extremamente arrogante. Volta para a segunda Reis. Verso 27. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Agora ele para de falar com Senaqueribe e agora ele está falando diretamente com Ezequias. Isto lhe será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano, o que daí proceder, a mesma coisa. No terceiro ano, porém, semeai, colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Noutras palavras, você ficou destruída, Judá. Nesse ano, você não vai ter estrutura para recomeçar. Seu gado foi morto, seus carros de agricultura foram destruídos, você perdeu suas casas, houve uma dizimação de povo, de suas famílias, mas faz o seguinte: a terra vai brotar e ela vai dar o fruto, e vocês vão viver disso aí. Vai ser suficiente para todos vocês que permaneceram, que resistiram. Vai ser suficiente. No segundo ano, a mesma coisa, não precisa vocês se preocuparem em plantar, se preocupem em reconstruir aquilo que foi destruído. E no terceiro ano, aí sim, vocês já vão estar novamente estruturados, parte para cima, vão plantar, vão colher e vão viver daquilo, vão tornar os seus comércios, né? Vão viver daquilo que vocês produzirem. Mas até lá, eu vou provisionar o alimento para vocês. Isso aqui é fantástico. Deus, além de dizer, olha, vou tirar Senaqueribe da história, ele ainda diz: fica tranquilo que vocês não vão nem precisar se preocupar em trabalhar enquanto vocês estão se reestruturando. Pode ficar em paz. Vai dar tudo certo. O alimento deixa comigo. Vão fazer o que vocês têm que fazer, mas o alimento deixa comigo por 2 anos seguidos. É provisão pra caramba. Tem gente que não confia que Deus vai provisionar um mês. E eu costumo dizer, velho, eu vivo dependendo de Deus. É o que ele provisionar naquele mês, vai arrebentar, vai suprir as minhas necessidades, não vai me faltar nada. E eu sei que é sempre assim. Eu vivo isso de Deus já faz alguns anos, é sempre assim. Parei de fazer conta faz algum tempo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou, eu invisto, eu compro, eu adquiro e depois eu vejo no que vai dar. Graças a Deus está dando certo até hoje, mas porque eu confio em Deus. Tu não confia em Deus? Não vai, não. Se você não confia em Deus, não cai nessa conversa. Isso é conversa de quem crê
que Deus provê. Isso é conversa de quem crê que Deus provê. E eu confio. Vamos lá. Aí continua. O que escapou, verso 30, o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Então, vocês que sobraram, vocês vão voltar a plantar. Vai dar raiz para baixo e o fruto vai nascer para cima. E a gente pode espiritualizar isso aqui também. Você que resistiu, fica tranquilo, porque eu vou te ajudar e você vai ficar cada vez mais edificado para baixo, com raízes firmes, de modo que você não vai ser mais abalado. E você vai crescer para cima. E aí entenda crescer o que você quiser. Vida sentimental, profissional, a vida financeira, o seu casamento, sua família, saúde, lazer, projetos, planos. Aí você pode fazer o que você achar que deve. Vamos continuar aqui. Verso 31. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Mais uma vez, confiança de que Deus é quem prometeu e ele vai cumprir. Confiança. A fé útil, a fé prática, a fé que realmente traz resultados, ela não funciona se ela não estiver embasada de confiança. Não funciona. Não funciona. Fé inoperante. Fé morta. Ok, vamos continuar aí. 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ele com escudo, nem com que nem há de levantar tranqueiras contra ela. Então, não tem um grande armamento, não tem, sabe, catapulta, não tem nenhuma novidade. Não tem canhão, não tem pólvora, não tem nenhuma novidade. Não tem novidade que faça Senaqueribe invadir e possuir Jerusalém. Não tem quem faça. Por quê? Vamos lá. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Novamente, Davi aqui sendo usado como uma referência. Pessoal, bota isso na cabeça, não é porque ele foi um excelente rei, não. É porque Davi, ele instaurou uma forma de adoração a Deus que até então não havia existido. Aquele negócio de em espírito e em verdade, isso vem com Davi, que necessariamente não era adorar a Deus com rituais, de simplesmente oferecer um sacrifício quando você se sentisse um pecador que precisava de perdão. É mais do que isso. É adorar a Deus em espírito e em verdade a todo momento. Entendeu? Então, quando Davi faz isso, ele ganha o prestígio de Deus, ele ganha a admiração de Deus. Ele ganha a admiração de Deus. Não é à toa que toda hora ele fala, por amor ao meu servo Davi. Por quê? Porque ele foi um bom rei, porque ele era justo? Faz parte, mas não é o principal. Ele confiava em Deus. Isso pesou a favor dele, isso está pesando a favor de Ezequias, isso pesa a nosso favor, nossa confiança em Deus. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e eu não sei como está na sua versão, mas aqui o anjo do Senhor é anjo com letra maiúscula. E quando a gente vê anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Foi um anjo só, pessoal, não foi uma ninhada de anjo, não. Foi um anjo só. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã,
Eis que todos estes eram cadáveres. Tinha que ficar alguns. Para quê? Para contar a história. Para que ficasse sabido que o Deus de Israel era vivo e ele cuidava de Jerusalém. Ele cuidava de Judá. Ele era com Ezequias. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive, a capital da Síria na época. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, nunca ouvi falar desse Deus antes, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Bom, isso ele já tinha dito lá atrás, ainda nesse capítulo. E fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Presta atenção, enquanto ele estava adorando o Deus dele foi incapaz de mexer uma palha para que Senaqueribe sobrevivesse, fosse protegido, fosse guardado da ira de Deus, o Deus único e verdadeiro. Então, se cumpriu à risca toda a palavra que Deus tinha dado através do profeta Isaías. No verso 7, voltando aí, eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Exatamente como encerra o capítulo 19. Eu penso muito que esse texto fala justamente sobre as vantagens da confiança em Deus. Só para a gente complementar, abrem Provérbios no capítulo 15. Provérbios capítulo 15, no verso 3. Todo mundo abriu? Provérbios 15, 3. Fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A todo instante, a gente vai ver o próprio Deus buscando aqueles que lhe apraz. Mas enquanto ele está buscando, ele não olha só os bons, ele olha os bons e olha os maus. Vai que o mal se converte, né? Ele não perdeu o controle de nada. E ele está fazendo tudo de acordo com a sua vontade. Deixa eu abrir aqui outro texto, Isaías 31. Isaías 31. Só para complementar, no verso 5. Isaías 31, 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Por que ele livraria Jerusalém? Ele acabou de falar, por amor de mim, por amor de Davi. Existe um pacto entre Deus e Jerusalém. Existe um pacto. Existe um pacto entre Deus e eu, entre você e Deus, Deus e você. A gente pode esquecer do pacto. Deus não esquece. A gente pode quebrar o nosso pacto. Deus não quebra, ele é fiel. Se a gente simplesmente confiar, isso transforma tudo. A nossa fé se torna operante e a gente vai ter as benesses desse Deus de nos poupar, nos livrar, nos guardar, nos proteger, nos edificar e nos fazer crescer, nos prover, ainda que tudo seja contra, ainda que pareça absurdo. É absurdo imaginar
o poderoso Senaqueribe, mudando de ideia e voltando lá para a casa dele. Ele não ficou com raiva, chamou mais exército e vamos invadir agora Jerusalém de qualquer jeito. Ele não fez isso. Ele se resignou e voltou para a casa dele, onde ele seria morto. Acabou. Se cumpriu a palavra de Deus. As promessas que Deus tem para a gente, todas elas vão se cumprir. Acabou. E é isso que a gente tem que ter confiança. Confiança. Palavra-chave hoje, pessoal. Confiança. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar algo? Ninguém? Meia pessoa? Duas palavras? Fala aí, dona Cida. Eu sei que a senhora quer falar. Aí, dona Cida, não, não quero não, mas fale assim mesmo, dona Cida, fale. Eu sei que a senhora quer. Meu celular vai descarregar. Meu celular vai Fale rápido, descarregar. fale rápido. A senhora, a senhora já falou tudo, dona Lídia. Está tudo muito bem explicado aí. Vixe, meu Deus do céu. Só Deus, e dona Cida? Enquanto a Adriana vai falando aí, vocês vão abrindo aí Isaías 45:7. Pode falar, Adriana. Ai, Jesus. Eu não vou falar, não. Para mim, tá bem explicado aí. Abrir aí Isaías 45:7. Eu acho top esse verso. Top, 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 top. Rapaz, esse Deus é muito grande, gente. Vocês têm que confiar nele, velho. Vocês têm que confiar. Todo mundo abriu? Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Quando ele fala de trevas e de mal, a gente fica assim meio, nossa, como é que Deus pode ser perverso assim? Mas não é questão dele ser perverso, é o senso de justiça de Deus. Ele usar a Síria como um cetro, um bastão de juízo para as nações, é ele falando, eu vou usar o mal para afligir aquele povo. O objetivo nunca foi destruir o povo. Pessoal, a gente vai ver aqui, estamos vendo, Deus falando da Síria, usando a Síria como instrumento para o mal, ok? Aparentemente para o mal, mas para Deus, fazendo aquilo que ele deseja, sua vontade. Mas a gente vai ver com Jonas, o fujão, Deus tendo a preocupação de salvar a Síria. Enquanto a gente vê aqui Senaqueribe sendo morto pela vontade de Deus, porque ele se exaltou, como disse a Thaís, o poder subiu para a cabeça. Ele se exaltou e acreditou estar acima de Deus. Quando ele faz isso, Deus chega e dá um chega para lá nele. Deus mostra para ele que ele não era porcaria nenhuma, que era Deus por trás de tudo. Mas, quando Deus procede dessa forma, ao mesmo tempo a gente vai ver a preocupação dele em querer salvar a Síria. Quando ele manda lá Jonas, foi para salvar a Síria. E aconteceu. Jonas foi para Nínive, lembra? Nínive, capital da Síria. Pregou e aquele povo todo se arrependeu. Até os bois jejuaram, até os animais jejuaram. Aquele povo se arrependeu. Então, Deus é Deus de todas as nações. Deus é Deus que cuida da forma dele, que nem sempre parece muito compreensível para a gente, porque a gente não é Deus. Tá? A gente é muito limitadinho. Mas Deus é Deus, cara. Deus guarda, Deus protege, Deus cura, liberta, salva. Mas ninguém fala nada? Vai, Isis, fale. Você queria falar, fala aí, vai. Eu não gosto de falar muito, não, porque às vezes eu me exponho e eu quero cuidar da minha imagem. Mas eu anotei, fiz algumas anotações que me chamaram muita atenção. Primeiro, um questionamento. Eu pesquisei até o rasgar das vestes e
o pano de saco. E eu me questionei, pô, o povo confia tanto em Deus, por que esse desespero, esse ataque de pelanca antes de buscar? Mas eu compreendi que é um momento ali de humilhação, e buscando de Deus a sua chamando a atenção de Deus para a sua necessidade, por isso esse momento. E, o rei da Síria, ele achou que o povo de Israel era igual aos outros povos que ele tinha matado, que tinham seus deuses que não valiam nada. E me chamou também a atenção a questão da argola no nariz e o freio na boca, que na sua versão está anzol, mas acho que tem o mesmo objetivo. Na minha versão tá argola, eu pesquisei para que serve argola no nariz do boi. Porque de vez em quando a gente vê, né? Porco com argola, eu achava que era só para enfeitar. Mas ele tem um papel de controle. E o negócio na boca também, a corda na boca, sei lá, também tem o papel de controlar através da dor, principalmente os cavalos. Através da dor, e caso eles desobedeçam, façam algo que não agrade o dono, ele tem como puxar ali e controlar o animal pela dor. E por que a boca? Porque é um local extremamente sensível. Foi essa a minha pesquisa. Imagino que ele nem tinha essa opção de se revoltar e não vou atacar do jeito que quisesse. Porque Deus, acredito que com essa palavra que Deus falou, lembrando a ele, você não sabe que você só conseguiu fazer tudo isso por mim? E depois, quando Deus disse que colocar a argola em o nariz, ele não tinha essa opção de ir lá e resolver fazer, porque ele conhecia o Deus, ele sabia o poder desse Deus. E ele, como Deus falou, Deus o controlou e ele voltou para a cidade dele, né, onde ele vinha. E a questão da fé e confiança, refletindo o povo mais humilde tem muita fé, porque não tem opção. Ou você tem fé, ou você tem fé. Você vai dar para ladrão, vai se arriscar. O mais fácil é realmente ter fé. Mas nem sempre fé é sinal de confiança. Às vezes a gente acha que tem muita fé, mas não tem confiança em Deus. E me expondo, não querendo me expor, mas me expondo, eu passei muito por isso hoje. A ansiedade. Deus, a gente sabe que se Deus abrir uma porta, ela vai permanecer aberta. Não precisa a gente ficar ansioso. Mas o meu coraçãozinho humano fica. Mas eu pensei, enfim, internamente, eu e Deus e o Espírito Santo, vou levantar, vou tomar banho, vou me arrumar, vou lavar o cabelo, porque eu não vou dar ousadia pro diabo. A gente besteira que a gente pensa, né? Vou mostrar a ele, não vou demonstrar o diabo. É isso que eu tava dizendo. É pensando, ele não conhece meus pensamentos, mas ele estuda meu, meu comportamento. E aí eu vou demonstrar outra coisa, não do que está acontecendo aqui internamente. A ansiedade, o desejo que as coisas deem resultado. Vou levantar, vou arrumar casa, vou cuidar de mim, porque eu não quero demonstrar ao diabo o que está acontecendo internamente. E eu não sei se isso é falta de fé, talvez falta de confiança, ou talvez apenas a minha parte humana que fica um pouquinho ansiosa. Mas essa palavra me fortaleceu, me alimentou de alguma forma, me dizendo que tem que confiar. Deus é tão grande, tão poderoso, não precisa a gente ficar ansioso. Tem até alguma coisa aí na Bíblia falando sobre ansiedade. Não ficar ansiosos com coisa alguma, não sei o quê. E aquela palavra também que diz que Deus não é homem para que se arrependa, não é filho do homem para que minta, alguma coisa assim. Mas é isso aí. Essa que fica para mim alinhar minha fé com a minha confiança, até para poder agradar a Deus. Ele se agrada da nossa confiança. E sobre a questão de que Lia falou, de confiar o seu dia, o seu financeiro, não sei o quê, sem responsabilidade financeira nenhuma.
Vivendo no freestyle, mas é fé, né? Alinhando a fé e a confiança. É isso. Ó, quando eu falo isso também não é assim, tão sem responsabilidade. Mas, assim, eu não me privo. Não me privo. Entendeu? Não vou dizer para você que eu vou comprar um helicóptero. Até porque não tenho desejo. Mas as demais coisas que eu julgo que são importantes, necessárias, eu não tenho estresse, não, velho. Joga lá na mão do pai. Não é para me exaltar, não é para. Normalmente, o que eu quero, o projeto, o que eu desejo, no final das contas, vai exaltar ele. Então, não tem estresse, não. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, assim, só para fechar, tá bom? A gente já vai encerrar. A gente só tem mais 5 minutos. 1 Pedro, capítulo 5. Estou vendo aí um monte de gente se batendo, se mordendo. Aí. Isso aí, é quase no final da Bíblia. Eita, lasqueira, Dona Cida até já rasgou a Bíblia, arrancou a página ali. Ele, ai. Não preciso não, preciso não. Olha lá, o Primeiro Pedro, propósito. quando? 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cara, confia, confia, confia. Faz igual a Ezequias, que vai arrebentar. Vamos ver aí, quem faz a oração aí hoje? Quem se habilita? Rosa, Rosa. Pelo menos isso, né, Rosa? Pelo menos faz a oração aí. Que fiasco. Deixa eu botar essa cidadã que tá lambendo aqui. Ah, não, quem tá aqui? E porrezinho embaixo. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa meditação. Que a chave dessa palavra para nos despertar é a confiança no Senhor. Ainda que em momentos venhamos nos sentir acuados, apertados, oprimidos por situações que se levantam não para nos destruir, mas para que o Senhor venha ser engrandecido, para que o teu poder venha se manifestar. A tua palavra diz que a gente não deve andar ansioso, mas colocar toda a confiança no Senhor. E não viver desesperado, correndo atrás de bênçãos, mas que ela nos alcançaria. Que nós possamos nos conscientizar em cada situação, a saber descansar o nosso coração no Senhor. E ao invés de estarmos ansiosos, preocupados, possamos buscar entender, ver, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos ver, o qual nossos olhos precisam ser abertos, o qual nosso entendimento precisa alcançar do Senhor a mensagem em cada situação, cada aprendizado. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estar aqui meditando, nos enchendo dessa palavra para passar para outras pessoas a experiência, uma palavra de vida, um consolo, uma direção. Que o Senhor abençoe também, eu peço, cada grupo, cada evangelista, cada obreiro, cada CPO e seus respectivos familiares, porque a primeira luta que nós enfrentamos é na nossa casa, com a nossa família, com os nossos mais chegados. E é esses que nós devemos colocar em prática a nossa fé e o nosso testemunho, a paciência. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esse dia,
esse final de dia. E que o Senhor seja conosco. Continue sendo, na verdade, porque o Senhor é. Eu agradeço por tudo, por cada companheira aqui, por cada luta que nós passamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Sábado tem mais. E para que não haja falhas, Taísa, capítulo 20, Segunda Reis. Até sábado. Deus abençoe.